A condenação do Walter Braga Neto no TSE caiu como uma bomba nas Forças Armadas. Essa condenação vai ter impactos muito mais políticos do que jurídicos, porque não era esperada a pena máxima por Walter Braga Neto. Só que o voto do Alexandre de Moraes, que foi um voto pesadíssimo e inicialmente era esperado que ele votasse a favor do Braga Neto, foi visto nas Forças Armadas como um prenúncio do que poderá acontecer no STF. Os militares estão desesperados e eles querem preservar a imagem das Forças Armadas. E como que eles podem preservar isso? Entregando os militares que participaram do governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro para a condenação. Eu vejo que essa condenação do Walter Braga Neto no TSE tem impactos diretos para o abandono do Bolsonaro dentro das Forças Armadas. Quais são os impactos da condenação do Braga Neto no TSE, na sua opinião? Os militares têm que ficar desesperados? O voto do Moraes preconiza a punição no STF? Os militares vão entregar o Bolsonaro? Então deixa o seu like se você curtiu a condenação e se inscreva no canal. Como você deve ter ficado sabendo, o TSE optou pela condenação máxima de Bolsonaro e Walter Braga Neto por abuso de poder econômico nas celebrações do bicentenário da independência em 2022. O julgamento havia sido interrompido, a cassação e a condenação do Bolsonaro eram dadas como certas, mas a condenação do Walter Braga Neto não. Era esperado que o tribunal fosse abrandar com o Braga Neto, dando apenas uma multa para ele, uma multa pesada. Não era esperada a cassação dos direitos políticos, como aconteceu. É claro que isso tudo vai trazer impactos, porque o Walter Braga Neto era o candidato preferencial do PL para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Ótimo, a gente sabia disso. Mas os militares não esperavam que fosse acontecer essa cassação, até porque a Carolina Brígido do UOL disse que o TSE estava tentando encontrar uma forma de punir o Braga Neto sem aumentar os desgastes na relação com os militares. Porque a relação do judiciário com as Forças Armadas estava péssima, porque os militares pressionaram muito o poder judiciário. Então somente uma multa era esperada, mas isso não ocorreu. E o cenário foi ainda pior, porque o voto do Alexandre de Moraes era imaginado que fosse um voto só pela multa, mas não foi isso que ocorreu. Quando o Moraes votou contra o Braga Neto, estava 3-3. O placar estava empatado pela cassação dos direitos políticos dele. O Alexandre de Moraes deu um voto tão duro que o Benedito Gonçalves mudou a posição, que tinha votado inicialmente para não condenar o Braga Neto, a inelegibilidade, e ele passou a condená-lo. O Moraes, ele teve um voto simplesmente ríspido, falando que as Forças Armadas foram usadas ou foram instrumentalizadas pelo governo Bolsonaro. E na caserna, segundo as informações que começaram a circular depois, o voto do Alexandre de Moraes foi visto como um grande prenúncio daquilo que poderá acontecer nos julgamentos no STF. Julgamentos para os militares que participaram de qualquer tomada antirrepublicana ou que eram integrantes da organização criminosa chefiada pelo Bolsonaro. Só que, diferentemente do TSE, as condenações no STF dão cadeia. Dão cadeia. E a delação do Mauro Cid, como que nós começamos a ver, elas mostraram, apontaram detalhes de integrantes da organização de ataque antirrepublicano, incluindo militares. Porque o Mauro Cid, segundo informações do Aguirre Talento, detalhou quem participava das reuniões com o Bolsonaro e o papel de cada um. Quais eram os militares que incentivavam o Bolsonaro a ter uma ideação e uma atitude radical antirrepublicana? E quais eram aqueles que tentavam colocar panos quentes? Foi o Mauro Cid que delatou que o almirante Almir Garnier incentivou o Bolsonaro e disponibilizou as tropas da Marinha para uma ação antirrepublicana contra o TSE. Então tá tudo muito bem descrito na delação do Mauro Cid. Cid que delatou também o Walter Braga Neto, porque o Cid apontou que o Walter Braga Neto era o elo do Bolsonaro com os manifestantes antirrepublicanos, golpistas, como você queira falar, que ficavam acampados em frente ao QG do Exército em Brasília. Porque depois que a campanha acabou, de 2022, o Walter Braga Neto permaneceu no diretório do Bolsonaro, dando despacho, trabalhando, enfim. E ele recebia, isso já era sabido desde o ano passado, lideranças golpistas que iam lá se encontrar com ele. E ele, Braga Neto, reportava o ânimo dessas figuras
para o Bolsonaro, segundo as informações do Mauro Cid. Então, pessoal, perceba que há um ponto sendo construído para uma punição total do Bolsonaro e daqueles que o acompanharam nas ideações antirrepublicanas, não somente com cassação de direitos políticos, mas também com cassação e condenação à prisão. O ponto, que aí é muito importante, porque o Aguirre Talento, que é aquele que mais tem trazido as informações da delação do Mauro Cid, ele nos informou que o ponto central para que a delação do Mauro Cid fosse aceita foi justamente a reunião que ele delatou sobre a minuta do Felipe Martins, que o almirante Almir Garnier disponibilizou às tropas da Marinha para o Bolsonaro. Foi graças a essas informações que uma colaboração premiada, uma delação, pôde ser fechada e aceita pelo Poder Judiciário. Então perceba que a principal reunião, que envolve militares e várias outras pessoas, foi o ponto central para que houvesse a delação do Mauro Cid, ou a contribuição do Mauro Cid. Internamente, nas Forças Armadas, é visto que a imagem da corporação está muito abalada. Essa cassação dos direitos políticos do Walter Braga Neto piora ainda mais a imagem dos militares. O Alexandre de Moraes tentou ser muito, mas muito cuidadoso para desassociar a imagem do Braga Neto enquanto general de todos os outros generais na hora de dar o seu voto para a condenação. O Ricardo Noblat, há um certo tempo, já nos informou que as Forças Armadas vão entregar cabeças daqueles que participaram das ideações antirrepublicanas do Bolsonaro, porque essa seria a única forma deles preservarem a própria reputação, que sai muito mais abalada do que no fim da ditadura militar. Porque Braga Neto, Pazuello, Augusto Heleno e vários militares participaram do desastre que foi o governo Bolsonaro, até com tentativa de tomada de poder. Então eles vão acabar entregando essas cabeças. E é por esse motivo que a prisão do Bolsonaro é desejada pelos militares. Porque o Alexandre de Moraes disse, os militares foram instrumentalizados. Se Bolsonaro for preso e os militares não reagirem, vai ficar mostrado, vai ficar provado que, olha só, alguns só participaram, mas não foi toda a corporação. Então, a principal cabeça a ser entregue é a do Bolsonaro. E claro que sem apoio militar, sem apoio da caserna, inclusive daqueles que doaram dinheiro para ele, para aquele Pix milionário que ele recebeu, Bolsonaro fica muito mais enfraquecido juridicamente e também politicamente. Ah, mas se o Bolsonaro for preso, isso não pode resultar em pressões dos militares? Não. Porque segundo informações da Bela Megali do O Globo, já está precificado o que vai acontecer dentro das Forças Armadas com a prisão do Bolsonaro. Bolsonaro não tem apoio da alta cúpula das Forças Armadas. Ele foi expulso do exército. Ele sempre foi visto como um mau militar. Ele pegava lona de paraquedas, confeccionava bolsa e vendia. Isso era proibido. Ele quis explodir bomba no quartel. Ele foi preso na época. Então eles não vão ter nenhum tipo de revolta. Pode ser que na parte mais de baixo da hierarquia militar alguém se revolte. Mas não vai ser um movimento completo das Forças Armadas, o que o enfraquece ainda mais. Então, essa condenação do Mauro Cid não, do Walter Braga Neto, tem impactos diretos para a prisão do Bolsonaro.